Bom, rapaziada, como prometido, eu faria o vídeo aqui do Chelsea, a cobertura, né, da EFL Cup, mais conhecida como Carabao Cup. A gente ganhou a partida de 5-0, 3 gols de Nkunku, um de Pedro Neto e outro de João Félix, que contou como contra, mas não aconteceria sem a jogada de João Félix, enfim. Essa aqui vai ser meu vídeo análise dessa partida, que era pra ser algo mais fácil mesmo, que era dentro dessa casa mesmo essa partida. Algumas coisas interessantes dentro desse jogo, a presença de Caçadei como primeiro volante, algumas modificações ali pontuais e um jogo um pouco diferente, né, mais com as reservas, até porque é um time da 4ª divisão. O Chelsea foi pra campo com 4-2-3-1 e o Barrow foi pra campo com 5-3-2. Pra quem cai de paraquedas aqui nesse canal, eu sou o Corvo, apresentador desse canal, seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Bom, cara, eu poderia falar um pouco sobre esquema tático, ideia de jogo e tudo mais, só que não tem muito o que falar sobre esse jogo. No lado do Bury, não sei se é assim que pronuncia, mas eles não fizeram nada, eles simplesmente não conseguiram construir nada, o time era muito fraco, não parecia ter uma ideia pra partida, eles só estavam tentando sobreviver, quem sabe fazer um gol, uma bola parada e uma transição rápida, eles não tinham muito o que apresentar em campo, pra ser bastante sincero, então fazer essa parte de esquema tático é meio sem sentido nesse momento. Mas o que eu posso falar é do Chelsea, o que ele fez em campo. O Chelsea foi composto ali por a linha de zaga com Renato Veiga, Badiashile e Zazie, e Malo Gusto seria o lateral invertido em teoria. Só que quando você olha pro jogo de Malo Gusto, o mapa de calor e tudo mais, ele ficou mais à direita do campo que qualquer outra coisa. Os dois volantes também, em vez de ter um volante que sobe um pouco mais pra frente, os dois estavam meio que subindo um pouco mais, então o mapa de calor desse jogo foi um pouco diferente, muito porque o jogo tava no ritmo baixo, o jogo tava mais pro passe, pro controle do jogo, e o Chelsea não tinha que movimentar tanto as linhas e tudo mais, era mais um jogo calmo, né, um jogo muito controlado, porque o Barrow não trazia nenhuma disputa. O Barrow traz tão pouco nível de disputa que eu literalmente não sei nomear quem jogou bem do outro lado. Diferente dos outros vídeos que eu faço aqui, normalmente eu elogio algum adversário que fez alguma coisa interessante, alguém que brilhou, até no jogo contra o Servette eu falei de alguns nomes, no Barrow não, dá pra dizer que todos eram jogadores bem ruins, quem veio do banco, quem tava em campo, inclusive foi muito decepcionante ver a partida do Barrow. E por isso que eu posso até dizer que não se impressione o 5-0, porque, por exemplo, o Manchester deu de 7-0 em um time bem mais forte que esse, um time que apresentou mais que esse aqui, e ainda assim eles conseguem fazer uma goleada também. Então não se impressionei tanto com esse jogo, mas claramente dá pra ver algumas coisas interessantes dentro do elenco e de alguns jogadores, né, que isso aí independe da partida, que aí alguns jogadores jogaram de maneira interessante. Cara, Caçadei fez um papel que normalmente ele não costuma fazer, né, que é de primeiro volante, fazer saída de bola e tudo mais, ele normalmente é um segundo volante, uma chegada à frente interessante, a maior parte do tempo ele quer, perto do gol, e ele é bem perigoso, inclusive, aqui talvez tenha uma opinião meio dura pra se falar, que eu acho ele bem melhor que Desbug Hall nessa parte, cara. Desbug Hall tá sendo uma figura que eu esperava um pouco mais dele na parte ofensiva, mas ele tem entregado muito pouco mesmo, menos até do que Gallagher às vezes. É um cara que não tá trazendo nenhum perigo, e Caçadei é um cara com imposição física muito boa, que é bom de cabeça e tudo mais. Talvez seria mais interessante ver Caçadei de segundo volante, um primeiro volante diferente em campo, mas eu entendo que tem que dar rodagem ao elenco, né? Quem sabe até o Renato Veiga, né, não pudesse ter jogado de volante essa partida, junto com Caçadei. Cara, eu acho que a parte que mais funcionou nesse jogo foi com certeza o sistema ofensivo, né? O sistema ofensivo foi bem trabalhado. O jogo, como eu disse, tava num tom mais calmo, mas ainda assim eles conseguiam fazer boas jogadas. E claramente há dois protagonistas aqui no ataque do jogo. Inclusive já começa a falar dos bons jogadores, já que eu não tenho muito o que falar da parte tática nem do que aconteceu no jogo. Eu dou tom pra João Félix e Nkunku, cara. Primeiro falando um pouco sobre João Félix, você vê claramente uma qualidade técnica muito acima da média, muito acima do jogador comum, tanto que naquele passe do primeiro gol, volta a falar, independe do time, a maioria dos times tomariam aquele passe, é difícil de lidar com um passe desse nível, e ele tá fazendo um papel excelente, né, substituindo aí Palmer, né, que em teoria era pra ele estar nessa posição, fazendo um papel bom, vai abrir uma disputa com Palmer, inclusive, aí muito em breve. Um jogador interessante que ainda tem que melhorar algumas coisas, mas João Félix tá cada dia trazendo uma segurança a mais, e como eu disse, ele seria uma opção pro banco de reserva, pra você ter um reserva de alto nível, né, você tem um cara que você põe em campo, ele traz alguma coisa pro campo, ele adiciona algo, do que, por exemplo, vir um Sterling do banco que não vai fazer nada, ele realmente adiciona algo. Com eu não tenho nem o que falar, eu falei que ele era melhor que Douglas Jackson, como 9, e hoje foi uma prova disso, cara, desde a movimentação, a inteligência dos passes, ele e João Félix se entendendo muito bem, né, dois parecendo que compartilham o mesmo cérebro, a mesma ideia, o mesmo pensamento, a mesma visão sobre o jogo, ambos entendem que ambos têm qualidades técnicas muito acima da média, e que eles podem se encontrar em campo com boas tabelas e tudo mais, como quase que uma conversação natural de duas pessoas muito inteligentes ou dois irmãos em campo, digamos assim, cara, é muito da hora ver isso, cara. Até agora, do nível de sinergia que a gente vê nesse Chelsea de Enzo Maresca, esse aqui foi
foi o maior de todos. Esse aqui com certeza foi o maior de todos, porque a maior parte dos jogadores não estão se conversando tão bem ainda. E João Félix e Nkunku demonstraram algo interessante aqui no jogo de hoje. Inclusive tem um gol de Nkunku que é muito desbalanceado, né? Que ele manda meio que de letra ali, o goleiro não tem como defender. É incrível, incrível esse gol, cara. É impressionante, assim. Eu acho que 3 gols foram muito bons, mas esse aí é o que mais impressiona. Aí a gente tem um gol de Pedro Neto e Mudryk que jogaram bem e tinham a obrigação de jogar bem, ok? Mudryk, inclusive, no jogo onde os adversários não estão mais fracos, ele tem que se sair bem. Se saísse mal, eu ficaria muito decepcionado. E gostei da partida dos dois também, fizeram uma ótima partida. Do lado da zaga, cara, quem tomou a maior nota no SofaScore foi o tal do Badiashile. Só que eu achei a partida dele uma merda. Eu não gostei do que vi o Badiashile fazendo no jogo, não. Ele cometeu muitos erros. E eu não entendo nem porque que ele tomou a maior nota, mas é aquela variação do SofaScore, né? Ele acaba, às vezes, pontuando um pouco errado algumas coisas. Ele não jogou mal a partida, até porque o time nem atacou, mas eu imagino que se tivesse atacado a gente teria alguma dor de cabeça na zaga. Eu não gostei da partida do Badiashile, do ponto de vista de acertar as coisas, de fazer as coisas certas, tomar decisões certas. Eu vi em alguns momentos ele errando coisas meio idiota. Talvez ele não devesse estar errando já nesse ponto. Volto a não ter uma confiança legal em Badiashile, cara. Mas quem sabe, né, com algum ajuste aí ele melhore como jogador, mas realmente decepcionante em algumas partes. Malu Gostou fez uma partida também que eu gostei da presença física dele no jogo, foi mais pontual. Normalmente a bola tá mais no pé dele, né? Ele criando jogadas ali como um lateral invertido, ou um lateral de sobreposição, subindo ali pro corredor do campo. Esse jogo não, esse jogo ele tava mais dando uma cobertura pontual na direita do campo, qualquer outra coisa, e foi um papel bom. E na parte defensiva principalmente, ele recuperou muitas bolas ali, ele foi bem chato. Eu acho que foi mais ou menos nessa casa. O gol de Pedro Neto foi bem fácil, né? Ele chegando na cara do gol, não tem muito que o goleiro fazer, ele sai na cara do gol e aí acontece, não tem muita saída. Um resumo que eu posso dizer desse jogo é que deveria ser assim mesmo. É um time de 4ª divisão, volto a lembrar pra vocês, de 4ª divisão, não oferece nada de perigo pro Chelsea. É como enfrentar o Wrexham. Lembrem que aconteceu no jogo contra o Wrexham com Pochettino, goleada onde os jogadores nem ritmo tinham. Então os caras do Wrexham pareciam estar melhor fisicamente, mas mesmo assim a gente goleou. Então é pra estar nesse nível coisa, entendeu? É pra você lembrar daquele Wrexham que enfrentou o Pochettino na pré-temporada. Pra mim esse é o nível do jogo, não é pra você se impressionar, não é pra você se iludir, nem nada. Esse não é o jogo pra você se iludir ainda. Sabe qual é o jogo pra você se iludir? O próximo, contra o Brighton. Se a gente golear o Brighton, se a gente ganhar do Brighton, se a gente dominar a partida contra o Brighton, aí você pode se iludir. Pode ser um resultado que inclusive vai me surpreender muito. Eu acho que o Brighton tem tudo pra dar um trabalho gigantesco pra gente. O time deles, em teoria, tem uma ideia que vai contra a nossa. Então o resultado do próximo jogo provavelmente vai ser bem importante. Isso aqui é uma abertura de uma Copa, é pra ser desse jeito mesmo, ok? E vocês podem acabar citando o jogo do Manchester City contra o Watford, mas lembra, o Watford é da 2ª divisão da Championship, ok? Não da League 2, que é a 4ª divisão inglesa. Championship, então é um nível completamente diferente. E sim, cara, fisicamente, se você prestar atenção no jogo pra ver que o outro time não tinha nível nenhum pra disputar com a gente. Inclusive, eu não sinto que os jogadores do Chelsea nem sequer se esforçaram pra ganhar essa partida. Foi simplesmente a base do que eles fazem sempre funcionando. Meu resumo do jogo é esse, cara. E realmente não se impressionem com isso. Vão se impressionar com Conference, tentando alguns adversários de outros países que normalmente trazem estratégias diferentes, é sempre difícil mata-mata. Vão se impressionar com partidas contra times grandes da Premier League, quando a gente pega um Arsenal, principalmente, a gente ter que lidar com o Liverpool de Arne Slot, e aí sim é um momento onde você tem que se impressionar. Aqui é jogo padrão e foi bem, ok? Era o que eu esperava, uma goleada em um time fraco. Simplesmente isso, cara. Eu paro aqui nesse final pra falar sobre um pouco aqui com o cara nesse final. Falar mais uma vez. Cara, eu lembro que eu falei dele, eu falei que pra mim ele era um craque absoluto, assim. Eu sei, o time é mais fraco e tudo mais, mas, cara, tá muito claro, tecnicamente, o quão ele é superior a todo mundo, cara. Eu lembro dessa época que eu falei dele, eu falei muito disso. Cara, ele é muito bom. Cara, parecia que era criança jogando com adulto, sabe? Tipo, muito desbalanceado. Enfim, cara, eu queria deixar esse recado aqui no final, porque realmente a partida de Nkunku foi mágica, assim, tipo, você não vê erro, sabe? É um jogador tão perfeito. A palavra que cabe é perfeito. E são coisas que eu não tô falando só dos gols. Eu tô falando do fora de bola, tô falando da marcação, tô falando da pressão. Um monte de detalhe extra que ele traz como jogador. Inteligência, posicionamento, saber se desvincular da zaga, muito rápido. Esse tipo de coisa, cara, que só ele faz. Enfim, cara, pro vídeo de hoje é isso. Você já sabe o que fazer se você gostou desse vídeo. Cara, não esquece de deixar o like. Compartilha esse vídeo com amigos seus, se possível, ok? Muito importante aqui pro canal. E muito obrigado por me escutar até aqui. Nos vemos agora no jogo do Brighton. Tchau.